Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Diretamente do 5º Congresso Full Face, que está acontecendo do dia 28 ao dia 31 de maio, um dos eventos mais renomados na área de estética médica e harmonização facial no Brasil e na América Latina. Nós estamos no Centro de Convenções IMB, no stand da Facop, recebendo Juliana Schweister. Certinho. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada. Se apresenta pro pessoal, quem é você, o que você faz, se apresenta. Certinho. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com vocês hoje. Bom, meu nome é Juliana Schweitzer, eu trabalho na área da harmonização facial com marketing e vendas há 15 anos. Sou jornalista e trabalho nesse segmento já com marketing há 20 anos, mas há 15 no segmento da harmonização facial especificamente. Perfeito. Hoje eu dou mentoria para os profissionais e para as clínicas nesse segmento. Desenvolvi um método onde eu trabalho 3 pilares. Então, ajudo esses profissionais, as clínicas e também sou CEO do Sul-Lift, que é o maior evento que nós temos de harmonização facial no Rio Grande do Sul. Perfeito. Você é formado em jornalismo, certo? Isso. E me conta como que você foi para a área da harmonização, o que te fez ingressar nessa área? Então, na verdade, eu trabalho na área da beleza há 15 anos já, né? Então, assim, eu também já fui sócia de uma plataforma de beleza, onde a gente atuava muito com os harmonizadores. Então, já atendi aí mais de 2.000 clientes. Me perdoe que eu tô bem rouca hoje. Tranquila. Já tá faltando um pouquinho de voz. Já atendi mais de 2.000 clientes entre Porto Alegre, Rio e São Paulo, até que eu acabei saindo dessa plataforma, com o objetivo daí realmente de ajudar esses profissionais de uma forma mais direta. Foi quando eu desenvolvi o meu método, apliquei, validei, então hoje aí já estou ajudando bastante aí os profissionais nesse segmento. Tá, e o nosso tema então é marketing e posicionamento da Hoff, que é a sua área de trabalho. Isso, exatamente. O meu método, ele são 3 pilares, né? Então é posicionamento, marketing e vendas. Mas quando eu falo em posicionamento de carreira. A gente vê muito hoje os profissionais trabalhando o posicionamento de marca, né? Trabalhando o branding. E isso é muito importante, é legítimo, tá? É bem importante que os profissionais abordem isso, obviamente. Porém, o posicionamento de carreira, ele vem antes, né, desse, de a gente trabalhar posicionamento de marca e até mesmo antes de a gente trabalhar qualquer ferramenta. Eu sempre falo que eu não trabalho com ferramentas, não direciono os profissionais em como se posicionar no Instagram, em como postar, em como fazer vídeo, como trabalhar com o tráfego pago. O que eu trabalho com eles é o posicionamento de carreira mesmo, que é o que vem antes de qualquer ferramenta. Então, na verdade, a ferramenta, tanto Instagram como Facebook, tráfego pago, enfim, o que for, ele, na verdade, é uma extensão do que eles já fazem e do posicionamento de carreira mesmo que eles já desenvolveram, né? Entendi. E como que é essa esteira de produtos dentro da harmonização e as vendas? Certo. Então, assim, nesse primeiro pilar, onde eu desenvolvo com eles o posicionamento de carreira, tá? Porque, assim, hoje quem faz tudo na harmonização facial não faz nada com maestria. Então, assim, a maioria dos profissionais, por mais que não consigam muitas vezes, né, que eu sempre pergunto na minha consultoria de diagnóstico, inclusive quem estiver nos assistindo e for profissional da área da harmonização e quiser fazer uma consultoria de diagnóstico comigo, pode me chamar pelo Instagram, que a gente marca e faz essa consultoria de diagnóstico, que já é bem interessante, já abre bastante, amplia bastante a visão do profissional sobre esse tema que eu abordo com eles. Então, depois que a gente desenvolve, por mais que quando eu pergunte para eles sobre qual é o teu posicionamento, qual a sua especialidade, muitos não conseguem me falar isso com muita clareza, mas todos têm uma vertente muito clara. Se a gente for perceber hoje, a maioria dos profissionais da harmonização, os fera mesmo, todos eles têm uma vertente muito clara. Vou citar alguns aqui. Por exemplo, Igor Alves é um profissional que ele é um expert em harmonização full face, em grandes transformações. Tereza Escardua, uma profissional voltada para gerenciamento de pele, mais especificamente com o peeling. Nayane Pacheco, tanto o Igor quanto a Nayane já foram âncoras do Sul-Lift, tá? Da primeira e da segunda edição. E a Nayane Pacheco, por exemplo, ela tem também como especialidade o full face, né? Porém ainda mais nichado, porque a especialidade dela é mandíbula masculina. Né? Então, assim, todos os profissionais, hoje os feras dentro da harmonização, precisam ter um posicionamento muito claro, porque é a partir daí que eles conseguem trabalhar preço, entregar mais valor
entregar um resultado melhor, entregar alta performance, conseguir trabalhar um preço melhor e ser a primeira opção na cabeça daquele paciente na hora de fazer uma harmonização facial. Então, a partir desse momento, desenvolvemos isso muito claramente, embalamos, como a gente fala no marketing, empacotamos esse posicionamento e depois a gente passa para uma esteira de produtos, aonde esteira de produtos, quando eu falo sobre isso, não é simplesmente protocolos, tá? É a gente criar, é a gente empacotar mais uma vez a gente está aí empacotando o conhecimento para esta etapa de esteira de produtos. Então, nessa etapa, a gente empacota, a gente embala todo o conhecimento que esse profissional tem, porque às vezes quanto mais conhecimento eles têm, mais difícil fica de organizar todo esse conteúdo para passar para o paciente. Porque, na verdade, o que o paciente precisa é de clareza. Entendi. É de entendimento sobre aquilo. Então, é muito importante, tá, que o paciente, o profissional, ele tem uma boa comunicação, ele tem todas essas técnicas muito bem embaladas para poder para passar pro paciente de uma forma clara o que ele faz e qual é aquela proposta com o tratamento, com aquele planejamento. Depois disso, a gente entraria daí no terceiro pilar, que é realmente sobre a venda, tá? Seria a minha próxima pergunta, que eu queria saber assim, porque o profissional, ele quer, claro, o bem-estar do paciente em primeiro lugar, mas ele quer vender também, ele também é um empreendedor. E como que funciona esse seu método em relação à venda, assim, específico para aquele profissional conseguir vender o seu procedimento? Sim, não só vender, quanto atrair novos clientes, que é o que a maioria quer. Então, quando a gente fala em vendas dentro da harmonização facial, até é algo que, assim, que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque a gente não está vendendo ali uma roupa. Né? Claro que é muito bem colocado por ti que o profissional, ele quer o bem-estar do paciente, ele quer entregar algo de valor, ele quer entregar um tratamento que realmente funcione ali para ele, mas obviamente que ele quer vender. Então a gente tem que ter bastante cuidado na hora de abordar isso. Eu trabalho isso de uma forma bem minuciosa, mas com bastante cuidado, respeitando isso, que que a gente está tratando da área da saúde. Então não é assim, como vender 5 ml, ou como vender tal procedimento. Não é bem assim que funciona, tá? Então, assim, primeira coisa, antes de pensar em técnicas de venda, a gente volta um pouquinho para a parte da comunicação, do posicionamento e dessa abordagem com o paciente. Porque o profissional, ele tendo o seu posicionamento muito bem embalado, ele tendo uma boa esteira de produtos e uma boa comunicação, isso tudo bem embalado, com uma boa comunicação, uma boa oratória, um bom discurso ali do que ele faz, dos resultados que ele tá propondo ali para aquele paciente, a venda acontece de uma forma muito mais genuína. Entendi. Porque assim, é realmente complexo pro profissional da harmonização a parte da venda, porque, né, enfim, eles estudaram para a parte clínica, para a parte técnica. Então, assim, é um desafio para eles. Sim. Né? Então, assim, até para deixar eles um pouco mais à vontade, é mais fácil a gente trabalhar a comunicação. Eu acho que hoje quem tem o dom da comunicação, quem tem uma boa oratória, quem consegue se comunicar, essa pessoa já sai na frente de muita gente. E acho que um profissional da saúde mais ainda, porque ele tá lidando com pessoas, né? Com a vida, com o cotidiano da pessoa, né? A mudança da vida dela, né? Exatamente, com uma transformação. Isso aí a gente já envolve toda uma questão de alinhar a expectativa, né? De frustração, de autoestima. Então, assim, tem que ter bastante cuidado. Então, eu sempre falo que antes de ficar pensando na venda, né, e de vender procedimentos específicos aleatórios, é importante que ele tenha esse posicionamento bem embalado, ele tenha uma esteira de produtos que esteja alinhada com aquele posicionamento, que faça sentido. Sim. Que faça sentido, tá? Ele tendo isso e uma boa comunicação, que isso eu trabalho muito com os profissionais, que é realmente a comunicação de como passar isso para eles, a venda acontece de uma forma muito mais genuína. E como eu tava falando que eu não trabalho com ferramenta, né? Então, assim, eu não oriento ninguém a trabalhar com rede social, com tráfego pago. O que eu oriento esses profissionais é realmente de dentro para fora. É trabalhar esse posicionamento de carreira, trabalhar a sua comunicação, para que ele faça essa venda genuína. Ele como pessoa, né? Isso, dentro do consultório, porque a venda, ela acontece numa mesa,
no restaurante com as amigas, como ela apresenta, como esse profissional está se apresentando para os possíveis pacientes como um expert na área da harmonização. Ele se apresenta como um harmonizador, simplesmente, ou ele consegue passar o seu diferencial, a sua especialidade? Sim. No que ele é fera, no que ele faz com maestria. Tá? Então, isso que eu costumo trabalhar muito com eles. Então, essa venda, ela acontece quando tu te apresenta para um possível paciente, dentro do consultório, na hora que o paciente está na cadeira. Para que depois a gente possa estender isso para uma rede social, para um tráfego pago. Porque se tu pula essa parte de posicionamento de carreira, esteira de produtos, comunicação, uma boa comunicação, uma boa estratégia e passa direto para as ferramentas, para investir em tráfego pago. Vai sentir falta depois. Cara, tem um gap aí. É como se tu pegasse uma metralhadora, desse 1000 tiros por minuto e em alguém tu vai acertar. Entendi. Mas essa pessoa vai vir pelo direct perguntar o preço. Porque tu não conseguiu passar o teu posicionamento, a tua especialidade. Tu vai lá postar o mais do mesmo. Então, se eu vejo, por exemplo, 2 Instagram, os 2 ali, de 2 profissionais, tá? As 2 profissionais trabalham mais ou menos com os mesmos procedimentos. As 2 trabalham com toxina, as 2 fazem preenchimento, as 2 fazem bioestimulador. E nenhuma me mostra nenhum diferencial. Nenhuma me mostra nenhuma vertente muito clara. Olha, eu sou fera nisso aqui. Eu sou boa em gerenciamento de pele. Então, aqui tu vai encontrar tratamentos muito mais efetivos caso tu não seja adepta a injetáveis, por exemplo, que tem. Hoje a gente está cada vez numa tendência do contrário, né? Com menos produto e tudo mais. Então, se eu já consigo mostrar isso pro meu paciente, eu vou atingir o meu público-alvo de uma maneira muito mais assertiva. Muito mais fácil, muito mais direta ali. Sim. Tá? Agora, se nenhuma me mostra nenhum diferencial, se as 2 fazem a mesma coisa, a maioria dos pacientes vão escolher qual? A que cobra menos? Se as 2 fazem a mesma coisa. Sim. Me parecem boas, ok. Eu vou em qual? Na que tá mais acessível. Na que tá mais acessível, já que as 2 me prometem a mesma coisa. Tá? Então aí é que tá. Então a venda, dentro da harmonização, quando a gente fala em venda, na área da saúde, a gente tem que ter bastante cuidado e a gente tem que começar. Não, eu acredito em tráfego pago, eu acho que é importante. Ferramentas são importantes, não só Instagram, como outras. Eu acho que estão aí para nos ajudar. O Instagram ainda é a avenida mais movimentada que a gente tem para apresentar o nosso trabalho. Porém, precisa ter estratégia, precisa ter posicionamento de carreira bem embalado, precisa ter uma esteira de produtos para que tu não vá para essas ferramentas postar o mais do mesmo. Todos os dias eu converso com profissionais que me procuram e me falam a mesma coisa. Ju, eu não aguento mais investir em agência, pagar agência de marketing digital e não ter resultados efetivos. Por quê? Porque tem esse gap. Entendi. A maioria das agências não entendem nada sobre harmonização facial. Então, assim, o fato de eu trabalhar há muitos anos com marketing e vendas, há 20 anos a minha formação é com comunicação social, mas esse meu know-how na harmonização facial, onde o primeiro cliente que eu atendi foi um médico, porque na época era o único habilitado para fazer harmonização. Eu acabei acompanhando todo esse processo. A chegada de todos os profissionais, de todas as categorias, né? Esse crescimento, né, dessa área. Esse boom, né, da harmonização facial. Só cresce cada vez mais, né? Que só tende a aumentar cada vez mais. E o congresso é um resultado disso, né? Maravilhoso, inclusive de aproveitar a oportunidade para parabenizar o Milton, porque esse evento que tá cada vez mais incrível. E então é isso, sabe? Eu acho que é importante, antes de tudo, esse profissional, ele ter essas questões bem embaladas, para que isso tenha um bom resultado. Mas só um pouquinho que eu perdi aqui o meu raciocínio. A gente estava falando sobre sobre esse crescimento, né? Sim. Que deu esse boom na harmonização facial, que eu acabei acompanhando todo esse processo, não só da chegada dessas categorias, né, de novos profissionais podendo atuar na harmonização, quanto sobre a chegada de novas tecnologias de injetáveis. Porque na época, quando eu comecei a trabalhar com marketing nesse segmento, não tinha metade de coisas que existem hoje.
né? Tanto de tecnologia de aparelhos, como tecnologia de injetáveis, de produtos e tudo mais. Então, assim, isso faz toda a diferença. Porque daí os profissionais vão atrás de uma agência para trabalhar a sua marca dentro do Instagram, para investir em tráfego pago, porém essa agência não entende nada sobre harmonização facial. Então, fica esse gap, e isso é mais importante do que qualquer ferramenta, é que o profissional tenha isso tudo bem embalado, bem organizado, para que outras ações sejam bem-sucedidas e tragam um bom resultado, né? Então, é isso que eu trabalho com ele, sempre de dentro para fora. Perfeito. E você falou no começo que você também está na área de congresso, né? Você ministra cursos. Fala um pouco sobre isso e no final a novidade. Isso. Então, eu dou mentoria hoje para esses profissionais, tá? Então, inclusive, quem quiser saber um pouquinho mais, eu estou, inclusive, disponibilizando para quem está nos assistindo aqui, quem quiser fazer a consultoria de diagnóstico gratuita. Eu sempre abro alguns poucos horários na minha agenda no mês para essas consultorias, que eu normalmente destino para indicações, para profissionais que já trabalham comigo. Eu, inclusive, atendo profissionais fora do país. Tem uma profissional que, inclusive, que é de Londres, outra de Portugal, que também são minhas clientes. Então, eu dou mentorias. As mentorias são online, são encontros quinzenais. Então, além disso, eu também dou palestra e sou CEO do Sulift, que já é o nosso maior evento de harmonização facial do Rio Grande do Sul. Quero aproveitar a oportunidade para convidar vocês mais uma vez para estarem presentes no Sulift esse ano, que vai ser dia 7 e 8 de novembro. Terceira edição. Primeira edição a gente teve como âncora Igor Alves, segunda Nayane Pacheco, a terceira eu vou deixar aí o suspense. Que em breve a gente já vai fazer o lançamento, semana que vem a gente já lança. Vou ficar muito feliz em contar com vocês lá esse ano. E ó, novidade, hein? Futura parceira Facop aqui, ó. Vai fechar a parceria. O congresso mesmo pode ser certificado pela Facop, os cursos também. Vamos conversar mais sobre isso. Vamos conversar mais sobre isso. Fico muito feliz também pelo interesse de vocês em fazer essa parceria comigo. A gente também, o evento ele já tem uma chancela também da CEAFA, que é a Sociedade Europeia de Harmonização. Então, o Sulift também tem uma certificação internacional, agora mais com essa certificação de vocês, então vai ser um super evento aí, ó, imperdível. Verdade, vai estar bem bacana. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite e espero vocês, então, em novembro lá no Sulift. Com certeza. Facopcast, a nossa voz é a odontologia.